Senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, nação brasileira. Neste momento, o Brasil está prestes a se reencontrar com a sua história. Está em jogo a volta do país ao caminho do desenvolvimento social e econômico. Está em jogo a recuperação de nossa imagem perante o mundo. Está em jogo a oportunidade de trilhar o árduo caminho para nos recuperarmos dos erros cometidos pela presidente Dilma. Está em jogo a respeitabilidade e a força de nossas instituições. Ontem, pela segunda vez, no intervalo de 3 meses, a Suprema Corte Brasileira reafirmou e legitimou os atos praticados aqui na Câmara dos Deputados na apreciação do processo de impeachment da Presidente da República. Chegou o momento de entregarmos de volta a esperança do povo, perdida após tantos equívocos, tantas ações de má-fé de um governo que privilegiou o fortalecimento de um partido em detrimento do país. A situação que hoje vivemos é muito grave. Dilma mentiu e fez de tudo para vencer as eleições. Usou recursos de maneira irresponsável e ilegal, pensando apenas no momento da eleição e comprometendo o futuro do país. Subimos nessa tribuna dezenas de vezes para criticar e apontar as consequências trágicas do governo Dilma Rousseff. Nós do PSDB atuamos nas mais variadas frentes contra o desmando dessa gestão. E chegamos aqui porque temos uma bancada combativa, de espírito público, que acreditou e acredita nas lutas que assumem pelo Brasil. Milhões de brasileiros se sentem enganados por uma presidente que prometeu o sonho e entregou o caos. Estamos na maior recessão desde a década de 30 do século passado. Somos o país que mais desemprega em todo o mundo. São 10 milhões de brasileiros que procuram onde trabalhar para sustentar sua família. 3 milhões a mais do que há um ano. A inflação ameaça as conquistas da estabilidade econômica. Todos os programas sociais estão em riscos, sobre riscos de falta de recursos. Educação, saúde, segurança sofrem cortes no orçamento. Não há índice ou número do governo que seja positivo. Há menos de 2 anos, o governo brasileiro se esbaldava no triunfalismo, anunciava pleno emprego, altos índices de desenvolvimento econômico, aumento de programas sociais, vendia ilusões. Não satisfeitos, o PT e a presidente Dilma não poupavam energias para intimidar quem pensava diferente. Os críticos foram taxados de pessimistas, inimigos do Brasil, de ser contra os pobres, de sempre apostar no quanto pior, melhor. Mas, na verdade, é que mesmo os mais céticos não tinham ideia da dimensão do que ocorria nos submundos do governo. A situação do Brasil era muito pior do que se desconfiava. Com as manobras orçamentárias, o governo escondeu rombos bilionários e buscou adiar ajustes urgentes na economia. Mantiveram a farsa até a chegada das eleições. O argumento do governo, líder Embaçaí, é de que as manobras foram necessárias para pagar benefícios sociais. É mentiroso. Bolsa Família, por exemplo, não chegou a representar 2%
das dívidas ilegais do governo com os bancos públicos. Quase metade desse crime orçamentário foi utilizado para bancar empréstimos do BNDES, realizados sem transparência e a juros baixos, mais de 21 bilhões de reais. Sem meias palavras, fraudaram as contas públicas, falsificaram os balanços, destruíram a confiança dos agentes econômicos e dos investidores. E o principal, enganaram os eleitores. As eleições foram maculadas pelo abuso econômico e pela mentira. Perderam a legitimidade. A adulteração nas contas públicas não é um erro de contador, não é um crime menor, é crime de responsabilidade. Foi uma transgressão gravíssima, que entre as principais causas de todas as dificuldades políticas, sociais e econômicas que atravessamos hoje. Dilma herdou de si mesma um país caótico, endividado e absolutamente desacreditado. A legislação brasileira pune esse tipo de atitude criminosa, que atenta contra a lei orçamentária e a lei de responsabilidade fiscal, prevendo a Constituição o afastamento de qualquer presidente enquadrado nesses crimes de responsabilidade. Portanto, em defesa da democracia, estamos aqui cumprindo dos nossos principais deveres: fiscalizar o chefe de Estado e governo para que cumpra a Constituição que jurou perante este plenário. Se não agirmos dessa forma, senhoras e senhores, outros governantes poderão incorrer na mesma irresponsável e ilegal, na mesma irresponsabilidade e ilegalidade. Poderão novamente cometer crimes para enganar e prejudicar a população em nome de se manter no poder a qualquer custo. Com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o recado será claríssimo: esse tipo de delito não se repetirá na história do Brasil. Serão as instituições mostrando que há limites, que há regras a serem cumpridas, que a democracia tem e precisa ser respeitada. E quem transgride não ficará impune, mesmo que seja o presidente da República. Espontaneamente, as ruas já pediram basta ao desgoverno. As manifestações contra o PT e o governo Dilma Rousseff ficarão registradas como as maiores da história brasileira. E nós participamos com os milhões de brasileiros que foram às ruas para dizer basta. Os índices de desaprovação, caro deputado Carlos Sampaio, contra Dilma são democráticos. A presidente é rejeitada por todas as regiões do Brasil, em todas as classes sociais, nas pequenas, médias e grandes cidades, nas áreas urbanas e rurais. Os 54 milhões de votos recebidos por Dilma Rousseff não lhe autorizam a fazer o que bem entender. E, aliás, senhoras e senhores deputados, se o critério for de legitimidade, for por quantidade de votos, como brada o Partido dos Trabalhadores, mais uma vez a Constituição Federal foi sábia, pois a presidente estará submetida ao julgamento por um Congresso Nacional de 108 milhões de votos, o dobro da votação da presidente Dilma Rousseff. A população não aguenta mais tantos casos de corrupção revelados diariamente. Mais do que a rejeição de governo, os índices contra Dilma e o PT guardam uma sabedoria. A maioria absoluta sabe que com a presidente à frente do governo não há chances de melhora. Chegou o momento de curar as feridas deixadas por Dilma. Hoje, sabemos que quando aumenta as chances de Dilma Rousseff sair do governo,
melhoram as previsões de juros, inflação e retomada de empregos. Muitas das medidas que o país precisa urgente, como reforma de estados, equilíbrio nas contas e racionalização dos gastos, enfrentam resistências, para não dizer ojeriza do Partido dos Trabalhadores. Com Dilma do poder, a aflição com o desemprego e a angústia com a alta dos preços só irá aumentar. Com a saída da presidente, as preocupações continuam, mas a população poderá sonhar com o futuro. Disso tudo, já se forma um consenso. Apenas com a saída de Dilma, o Brasil poderá iniciar o longo caminho de recuperação. As dificuldades são imensas, mas o fim desse governo é um passo obrigatório para o recomeço. Além de todos os benefícios que a população brasileira terá com a saída de Dilma, reiteramos, estamos aqui cumprindo a lei. Queremos o impeachment porque nós nos preocupamos com o dia seguinte do Brasil. Queremos um país melhor para todos. Queremos a união nacional. Queremos que os brasileiros tenham tranquilidade e confiança no futuro. O momento é de coragem. O momento é de estar do lado certo. É hora de votar sim, senhoras e senhores. É hora do impeachment.